nos der alguma outra direção aí, a gente continua, tá? A única coisa é o seguinte, vou até mudar o formato um pouquinho, para você receber diretamente os convites das reuniões, né? A maioria que está aqui está na minha lista de transmissão aqui, você precisa ter o nosso telefone registrado no teu WhatsApp. Tá? Se você não tiver adicionado, no caso, o meu número lá, aí você não recebe. Então, os novos, eu vou pedir até um favor hoje aqui para a gente mudar um pouquinho a configuração aqui. Vou pedir que os novos que querem entrar na lista mandem para o Fausto Madeira. Acha aí no Fausto, na lista aí do chat, manda diretamente para ele o seu telefone. E aí a gente contacta você. Ele vai me ajudar a organizar essa parada aí, porque é pastor pra caramba. Entendeu? Então, o Fausto vai me dar esse help e aí manda para ele no chat privado aí o seu telefone, seu WhatsApp. Aí você vai receber direto. Nada impede que a pessoa que te convidou hoje continue te mandando os links, né? Isso não tem problema, mas se você quiser receber direto, você chama o Fausto aí que a gente te inclui. E segundo aviso, terça-feira, as reuniões são terça e sexta. Terça, parece que dessa vez está confirmado o Hernandes conosco, tá? Hernandes Dias Lopes vai trazer uma palavra aqui para a gente no grupo fechado. Se acontecer alguma coisa, eu aviso, como fiz na última vez, mas dessa vez eu não acredito que vai ter nada, tá bom? Então, fora isso, está tudo certinho. Vamos passar para o Saião. Uma grande honra, Saião, te ter aqui. O resto da rapaziada, deixa o microfone no mudo, inclusive eu, para ele ter o microfone aí sozinho. No final, Saião, se você quiser fazer um momento para perguntas, alguma coisa, a rapaziada costuma fazer comentários e perguntas no chat escrito. A gente não faz aqui para não bagunçar, é muita gente, então faz no chat escrito. Aí, se você quiser, você tem essa liberdade. Se não quiser também, está tranquilo. Tá bom? Então, vamos tocar a ficha aí. Deus abençoe a todos. Cadê o Saião? Pronto, estou aqui. Tá todo mundo vendo aí. Bom, Mari, muito obrigado. Bom dia, um abraço a todos aí. A gente já se cumprimentou aí pelo chat, mas é uma alegria poder estar com os queridos todos aí e ter a oportunidade da gente refletir nesse momento, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria destacar que o que a gente está enfrentando, né, hoje passa por as interpretações mais variadas, e desde pessoas que têm, vamos dizer, uma visão mais secularizada, que dizem que isso não tem nada a ver, é apenas uma realidade restrita ao mundo natural, até os ultra-escatologistas, né, que acham que Jesus chega amanhã cedo, né, e que não tem mais nada para acontecer. E eu recebo perguntas constantes sobre isso, porque as pessoas, você conhece a Bíblia no original, você tem contato lá com Israel, é verdade que o anticristo já está lá com tudo preparado, né? Então, nesse ambiente de desequilíbrio e confusão, acho que vale a pena a gente ressaltar que a visão escatológica bíblica, ela fala de uma realidade que acontece no ambiente da igreja primitiva, fala de uma realidade que atravessa a história e que tem um desfecho no final da história. Então, no primeiro século, eles estavam enfrentando uma tribulação terrível nas mãos do domínio romano. A igreja, historicamente, sempre passou por tribulação como marca da sua realidade constante, e nós temos um desfecho da história assim que é marcado por algo que é chamado de grande tribulação. Então, nesse processo, é bom a gente ficar antenado para ver o que acontece no cenário global, né, em relação ao que Deus disse, e, ao mesmo tempo,
com o coração firme e tranquilo e evitando as atitudes impensadas, desequilibradas das pessoas que colocam geralmente uma coisa contra a outra, né? Tipo a liberdade humana de um lado, a soberania de Deus do outro, a ação milagrosa de Deus de um lado, o cuidado da sabedoria de Provérbios do outro, gente que enfatiza o lado escatológico e não considera a transformação do reino diante de nós. Então, a primeira necessidade envolve uma atitude de equilíbrio na maneira de entender esse momento e a condução geral da vida. A segunda coisa é que aquilo que tem acontecido e tem afligido a todos nós e feito a gente repensar uma série de coisas, acho que não é exagero dizer que qualquer manifestação de algo semelhante ao que vemos, de certa forma, é uma manifestação da reação humana, da reação divina à conduta humana. Isso na Bíblia é chamado, muitas vezes, de expressão da ira de Deus. Quer dizer, a atitude divina de impedir o procedimento autônomo e autossuficiente humano fundamentado na sua santidade. Muito interessante como isso acontece, por exemplo, na Torre de Babel. Os homens estão tudo certo, eles já sabem que vão invadir a morada divina e Deus diz, olha, vou dar uma dificuldade maior na gramática para vocês agora. A próxima prova vocês não vão passar. Né? E aí o eixo de comunicações é prejudicado e a gente tem a fragmentação da unidade humana. E, por isso, várias vezes, quando Deus quer interromper o caminho de autodestruição humana, ele manifesta a sua ira, como a gente vê no dilúvio, a gente vê em vários momentos. Agora, como a gente é ensinado a pensar de uma maneira não hebraica, não bíblica, a gente tem um sistema lógico na cabeça que não consegue entrar em sintonia com o texto bíblico. Quando a gente pensa em ira divina, a gente pensa, bom, o Deus que se ira não é o Deus bondoso, não é o Deus da misericórdia. Não, o Deus antigamente ele era Deus de ira. Depois no Novo Testamento ele civilizou, né, e virou um Deus de bondade, né? O pessoal nunca leu Ananias e Safira, né? Nunca leu Hebreus, né, para ouvir certas coisas e muitos outros textos. Aos poucos a gente vai trocando a Bíblia pelos teólogos, né, pelos sábios da reflexão do que a gente resolveu chamar de teologia. Interessante ver que esse tema da pessoa afligida e que relaciona na teologia do lamento o que ele está passando com a ira divina é um tema recorrente, por exemplo, nos Salmos, né? E o Salmo 119, que é um elogio à palavra, né, com seus 176 versículos acrosticamente organizados aí de Aleph a Tav, né, do começo ao fim do alfabeto, na nona letra ele tem uma coisa interessante para dizer para a gente. Ele diz: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Quer dizer, a sintonia é em função dessa ação bondosa de Deus. Por quê? Porque a misericórdia divina e a sua bondade é a contrapartida e não o oposto, né? Não a contradição da sua ira. Deus, por exemplo, quando ordena o dilúvio, ao mesmo tempo ele age para salvar Noé. Abacuque, quando ora na ocasião da invasão babilônica, ele pede a Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, no raciocínio bíblico, nós temos aqui uma relação, uma santa tensão dialética, onde essas duas coisas estão interrelacionadas. Por isso, o salmista, tranquilamente, nesse momento de dor, ele pede, trata com bondade conforme a tua promessa. E aí ele pede que Deus lhe dê, no verso 66, o bom senso e o conhecimento, pois ele confia nos mandamentos do Senhor. E aí chama a atenção o verso 67, que diz: antes de ser castigado, eu andava desviado. Ou, algumas versões, andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom. Olha que coisa interessante, verso 67. Eu
entendo que fui castigado. O 68, tu és bom e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. Percebem que a vitamina mista do texto bíblico, que a sopa, ela tem os diversos nutrientes espirituais que trabalham a necessidade do conhecimento de Deus com o apreciar da sua bondade e a digestão do seu momento de dor e de sofrimento em função da perspectiva da ira divina. E ele continua relatando, botando para fora, curando o seu coração nessa teologia do lamento, dizendo: Deus, olha, os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, porém tenho prazer na tua lei. E ele vai adiante disso. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de ouro. É muito interessante o que o salmista vai apresentar para nós, porque ele vai dizer que, entre tantas coisas que representam aquilo que é a perda do nosso chão, do nosso centro de equilíbrio, da nossa referência de segurança que ele associa a essa repreensão divina, e a gente sempre pensa, né, será que eu estou fazendo algum pecado capital para ser repreendido? Como se a gente não merecesse ser repreendido o tempo todo, né? É a misericórdia divina que segurou a repreensão que deveria nos atingir. É a bondade de Deus, é a intervenção em nosso favor baseado na graça. Então, o que me parece que a gente está experimentando? É uma realidade de uma humanidade desvairada no ambiente religioso ou fora desse ambiente religioso, onde, em grande parte, as pessoas perderam a referência. Meus queridos, vocês que estão envolvidos, o pastor Mário sabe muito bem, a gente enfrenta um mundo hoje de escravidão humana, de prostituição infantil, de tráfico de droga, de tráfico de gente, de corrupção, e não é só realidade brasileira ou de países mais necessitados, a coisa é grotesca nos ditos países avançados de primeiro mundo. Eu mesmo testemunhei isso de perto. O mundo de cerceamento de liberdade, de ditaduras cruéis e de pessoas polarizadas que passam o tempo todo gastando a sua energia discutindo e brigando e fazendo muito pouco para o benefício da realidade ser mudada e transformada. Então, diante do mundo desvairado e louco, só a ira / misericórdia de Deus para nos dar uma freada necessária, um sabático forçado, para que pelo menos o meio ambiente dê uma respirada, né? A realidade humana consiga ter um tempo para dar uma respirada e reavaliar uma série de coisas. E dentre as diversas propostas que a Bíblia apresenta para discutir o que a gente chama de problema do mal, né? Como é que Deus é bondoso e todo-poderoso mesmo diante do sofrimento aparentemente injustificado. Nas Escrituras a gente tem enfoques distintos dependendo da literatura que você está lidando, né? Quer dizer que a resposta não é um X, a resposta ela é ampla e tem matizes e tons distintos. Uma das mais interessantes e valiosas é o que a gente chama, na avaliação mais técnica, de teodiceia pedagógica, né? Quer dizer, por que Deus permite a gente passar pela situação que a gente passa? É mais ou menos a mesma realidade de uma mãe ou de um pai que leva o filho para tomar uma vacina dolorida ou para engolir aquele remédio amargo, né? Lembra você quando era criança? Toma, menina, engole e fica quieto. Você precisa. Pois é, né? Mas isso aqui é muito ruim. Novalgina em gotas, né? Põe um pouco de açúcar, senão não dá, né? Então, a gente engole aquilo e fica revoltado com o pai, com a mãe, não entende por que eu tenho que passar por isso. Então, Deus nos
dá e proporciona experiências difíceis e doloridas que colocam em xeque a nossa autossuficiência, né? Esse senso perigoso de independência e confiança em si mesmo, que é a base de toda a idolatria. E aí a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa. Então, nesse sentido, é muito interessante quando o Salmo fala o que ele está dizendo aí. Ele apresenta duas coisas que chamam a atenção. Uma no verso 71, ele diz que ele passou pelo que ele passou, que ele diz foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Não dá para aprender sobre a palavra de Deus só com a hermenêutica, a teologia, a reflexão, o caminho cerebral. É necessário um trabalho no coração da parte de Deus para que aquilo que envolve esse conhecimento divino que ultrapassa essa intermediação da razão humana, porque a gente se tornou gnóstico, né, de algum tipo, né? Nos meios mais tradicionais, a gente acha que intelectualidade produz conhecimento de Deus e torna a fé refém da razão. Nos contextos mais avivados ou apimentados, né, a gente lança isso num misticismo subjetivo baseado numa capacidade de interação, de inteligência emocional e relacional, e torna a relação com Deus subserviente a isso. E quando a gente passa pela realidade de passar por aquilo que Deus tem, isso produz a chance de um remake, né? O GPS recalcula a rota que é necessário. E isso é muito significativo a partir dessas experiências que tantas vezes são apontadas nos Salmos e também em outras partes da literatura bíblica. Mas não só o aprendizado, o entendimento dos decretos, das leis, das diretrizes divinas, mas o que mais interessante é quando ele fecha esse trecho, né, dos 8 versículos, que ele diz: para mim, vale mais a lei que decretasse do que milhares de peças de prata e ouro. O que geralmente nós queremos com Deus? Levar vantagem. A gente sabe que é um excelente investimento, né, celestial. Se a gente está perto de Deus, a gente vai ganhar na nossa família. Olha, a gente apresenta, né, a gente vende o evangelho em 3 vezes sem juros, né, dízimo 7% do cartão, com direito a desconto. A gente faz o negócio. Amém, irmãos, que foi abençoado, levante a mão. A gente apresenta uma proposta dizendo: olha, é legal andar com Deus, porque veja o que eu ganhei. Vou mostrar para você aqui a minha carteira de investimentos celestiais e que deu certo, né? E nessa relação assim, tanto infantil e pueril, a gente não entende o que realmente tem valor na vida. É interessante o Salmo 73, que ele fica apavorado porque ele vê que a equação não deu certo, né? O ímpio está prosperando e eu estou levando chumbo, né? Se eu derrubo o café, cai na toalha nova, né? O pão com manteiga só cai com a manteiga para baixo. Dá tudo errado. Meu time não ganha nunca. Nem quero entrar em detalhes aqui para não ofender alguns, né? E aí, nesse cenário, ele, quando percebe o caminho de Deus, no final do Salmo, ele diz: olha, bom é estar junto a Deus. Ele redefine o seu valor, os seus valores, porque ele achava que o importante era ter a prosperidade que o ímpio alcançou. Por isso ele se revolta. Depois, no final, ele redefine. E aqui no Salmo, a gente tem no 119 uma coisa muito aí clara, dizendo: olha, para mim, a tua lei, a tua palavra, a tua diretriz vale mais do que muito ouro e muita prata. Eu tenho o receio que nos últimos tempos, boa parte da nossa caminhada de fé tem sido uma caminhada um pouco mais afastada das Escrituras. Porque a gente aos poucos vai se tornando pragmático, né? Qual é o tipo de coisa que dá certo? Vamos pegar isso aqui, que isso aqui tá caminhando bem. Então, ou a gente se subordina a algum sistema X, porque ele parece ser a coisa mais importante, né? Ou a gente entra numa
caminhada definida pelos nossos contornos socio-religiosos, minha missão, minha denominação, meu grupo. Quer dizer, eu não tenho muito por onde ir e acho que esse poder de restauração de vida, de colocar em xeque esse sistema imunológico a ser reforçado pela palavra divina, vai perdendo cena. Até que no momento de crise e dificuldade, Deus nos dá oportunidade de voltar para a autoescola celestial e voltar a dirigir a nossa vida de maneira um pouco mais alinhada. E aí a gente vê a sabedoria do texto, que o salmista vai dizer isso de boca cheia, né? Senhor, eu aprendi que tudo aquilo que parece ser a equação que organiza a vida, que está ligada com os valores financeiros, que no shalom hebraico, né? Shalom quer dizer paz, shalom quer dizer prosperidade, quer dizer segurança, e até o verbo pagar vem do radical de shalom, né? Quer dizer, se você não paga, o cara não fica em paz, né? Então, a coisa é integral nesse sentido. E aqui ele entende que a diretriz divina e a relação com Deus está acima de tudo. Pensando nisso, fazendo um desdobramento agora para a realidade da nossa situação de igreja, eu acho que está acontecendo uma série de coisas muito valiosas que, na minha opinião, vão nos ajudar a repensar e reencaminhar a igreja diante desse cenário. Primeiro, essa atitude triunfalista de todos nós, né? Não importa o grupo, se o grupo cresce bastante, eles se acham os reis da cocada preta porque estão crescendo. Se entende que estão fazendo muito no reino, estão sempre propagando isso e dizendo para todo mundo, ó, como nós somos os bambambãs do pedaço. Se tem tradição teológica e tem conhecimento, dizem, olha, nós sabemos de tudo, os outros são ignorantes, chegaram hoje, querem sentar na janela, mas não sabem de nada. Então, assim, a nossa arrogância, ela não tem limites, né? Sempre se acha a última bolacha do pacote. Agora, o que é legal, está todo mundo perdido, né? Todo mundo com a bola baixa, todo mundo dizendo, olha, minha teologia não me ajuda agora a lidar com as pessoas que estão perto de mim. Olha, eu não sei muito bem o que eu vou dizer, o que eu vou falar. Olha, eu não sei nem o que vai ser de mim mesmo. Então, a gente tem uma oportunidade de um retorno, uma atitude de maior humildade para se aproximar da ação poderosa, misteriosa, graciosa da parte de Deus. A segunda coisa é que um fenômeno problemático que a gente tem no ambiente religioso é o que a gente chama de pretéritofilia, né? Sempre o que é bom é o que foi feito pela minha tradição lá atrás. Então, infelizmente, pela nossa ênfase histórica, especialmente escatológica, o pessoal sempre falava o seguinte, quando surgia alguma coisa nova, a gente sabia que isso era do diabo. Os primeiros carros, quando surgiram, circulando nas ruas, muitos religiosos disseram, olha, pessoal, isso aí é mais uma coisa do mal, do anticristo, porque o ser humano não foi criado, no Éden não tinha carro. Deus não criou ninguém para andar nesses negócios de lata, correndo a velocidade absurda de 40 km por hora. E houve uma resistência enorme. Quando o rádio começou a ser divulgado, programas cristãos apareceram, muita gente falou, aí está o príncipe das potestades do ar, né? Todo mundo ouviu aqui, eu acho que a televisão era uma das grandes forças do anticristo, né? Eu me lembro até de outdoor, assim, em lugares da cidade, onde apresentava a TV como anticristo e, mais do que tudo, o computador, o famoso 666, também é do anticristo. A internet foi inventada pelo mal em pessoa. Não faz tanto tempo tinha gente dizendo que era um absurdo botar o culto, né? Qualquer transmissão pela internet, porque Deus não ia aceitar uma coisa dessas, né? E aí, o que a gente tem agora? Um cenário que tem que nos levar a enfrentar a realidade do mundo digital e virtual, que é o novo contexto da cultura. E que muita gente vai ter que repaginar
na sua vida e dizer, peraí, ó, o modelo de realidade que eu estava vivendo não corresponde mais à sociedade à nossa volta e coloca a gente em xeque, né? O que vai nos obrigar a maior criatividade, vai nos obrigar a realinhar o que a gente entende e pensa com aquilo que a gente está fazendo. E eu até comemoro, porque eu acho que muita gente vai conseguir ter um impacto maior no reino agora, entendendo em que cenário a gente vive, porque o sujeito queria estar vivendo na Idade Média, né? E agora ele descobriu que o século que a gente está aí é 21. E tem tanta gente propagando as coisas mais absurdas. Um simples youtuber capaz de criar memes influencia mais o futuro do mundo do que uma denominação inteira. É um negócio muito sério isso. E a gente vai ter que olhar para essa realidade e fazer diferença. Aí, um outro cenário chama a nossa atenção quando a gente observa o tipo de discussão que está sendo apresentada. Escuta, a igreja está sendo fechada. Como pode? Isso é mais uma estratégia do mal para impedir que a gente possa ser igreja. Meus queridos, que loucura. Igreja nunca foi espaço físico no Novo Testamento. Igreja nunca foi templo. Eu me lembro uma vez, eu estava em Éfeso com um grupo de pessoas fazendo ali uma caminhada de estudo bíblico, histórico e arqueológico, e alguém todo animado falou, Saião, vem cá, me ajuda aí. Eu quero fazer uma foto especial. Onde é que era a igreja de Éfeso aqui? Eu falei, como assim? Que igreja de Éfeso? A igreja lá, que a Bíblia fala, o Paulo esteve em Éfeso, né? Eu falei, não existe igreja em Éfeso. Como assim? Não tem templo. O templo que tem aqui é de Diana, da Ártemis. Não tem. Não tinha igreja? Eu falei, não, igreja é em casa. Não existe esse negócio de reunião num templo separado no cristianismo primitivo. Isso foi um desdobramento posterior. Puxa, é mesmo, eu tinha me esquecido disso, olha só que bola fora que eu dei e tal. E, de fato, né, hoje a gente está numa crise eclesiológica discutindo uma coisa que nunca foi realidade no contexto da igreja primitiva, visto que nós somos chamados de pedras vivas, que Deus habita no meio da comunidade, do povo de Deus. E não existe um local sagrado no sentido em que muita gente está entendendo. Então, essa aula de eclesiologia primitiva, que envolve a relação do povo de Deus, em vez de um espaço que tem algum tipo de energia especial e vai, de alguma maneira, interferir, como se fosse o CEP de Deus, onde o poder e a força atuam com maior impacto, não aparece no contexto bíblico de maneira alguma. E, além disso, as pessoas vão começar a discutir, né, o que estão discutindo hoje. Olha, eu posso fazer ceia pela internet, como é que pode isso? Nunca houve em nenhum lugar do texto qualquer exigência e expectativa de que a ceia fosse feita em algum lugar. Jesus só diz o seu significado, como é que ela deve ser feita e que deve ser para lembrar o passado e comemorar o futuro. A gente faz em memória de Jesus aquilo que vai anteceder a nossa realidade futura no reino com ele. A localidade da ceia nunca nem mencionada no texto é. Não existe esse tipo de pressuposto. A gente faz isso, não tem pessoa no hospital inválida, que não pode andar, que tem problemas sérios de saúde, que tem limitação, a gente manda alguém lá para distribuir, entregar a ceia e agora, de repente, as pessoas parecem estar totalmente perdidas dependendo da realidade espacial. Mas mais do que isso, o que é surpreendente é a gente ter se esquecido de como era a igreja primitiva na sua tarefa de missão. Era uma igreja estrategicamente organizada, a gente pode ver isso da maneira como Atos desenha, né, a caminhada da igreja, que segue lá o Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, e como Atos abre tudo isso. Né? É uma igreja que está sempre sofrendo, ela tem
perseguição como um elemento fundamental na sua caminhada, né? E ela é dirigida pelo poder do Espírito Santo. O Espírito age, o Espírito direciona, o Espírito impede de entrar em alguns lugares, o Espírito direciona para outra direção, que Deus está agindo. E como é que Paulo faz as coisas mais importantes da fé? Adivinhe, à distância. Os grandes documentos de Paulo, ele não tinha um arquivo romanos.wmv ou MOV, não tinha um filipenses.doc, né? Ou um Efésios TXT, mas ele fez todos esses arquivos e ele mandou, só que a rede dele era meio fraca, não tinha essa interação que vocês estão tendo, não tinha WhatsApp, não tinha, né? YouTube, então ele mandava e o arquivo para o pessoal baixar lá demorava mais tempo. Inclusive o arquivo tinha também copy and paste, né? Tinha lá o Ctrl+C, Ctrl+V da época. A gente tem isso atestado na crítica, né? Quando você vê a expressão em Éfeso, em alguns manuscritos faltando, porque aquilo foi mandado para outra igreja também. O pessoal copiava e multiplicou. Ou seja, Paulo fez a sua principal obra teológica, obra de discipulado, obra de didática, de encaminhamento apologética da fé à distância pelos meios em que ele tinha, e isso se tornou o que a gente chama de Novo Testamento, que ele continua fazendo agora mais distante ainda e de modo inacessível, né? O servidor de Paulo aí não permite a interação o chat foi desativado. Não dá para conversar com ele, só dá para receber o arquivo que foi enviado, né? Ele é o administrador do grupo, né? E não podemos de maneira nenhuma fazer outra coisa senão ler a mensagem que foi deixada. Então é tão importante a gente observar isso, porque a gente acaba se perdendo em questões secundárias, desnecessárias, absolutamente sem razão de ser, e não enxerga os elementos assim essenciais que precisam ser destacados. O que Deus quer de nós? Deus quer que a gente aprenda as duas coisas mais importantes, que é amar Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a diretriz, nisso consiste toda a vontade de Deus expressa na lei. E o poder do Espírito e da graça de Deus tem que nos levar para essa direção. As outras coisas, tudo nota de rodapé, e algumas podem ser e devem ser deletadas. Elas são desnecessárias, elas são irrelevantes. E finalizando, eu sei que muitos de vocês aí, como o próprio Mário e outros, estão envolvidos de fato nessa proposta tão importante do crescimento, expansão do reino, com a obra da missão. A coisa que a gente deve comemorar no meio de toda essa confusão é, primeiro, que o Evangelho, apesar de todo esse espírito negativo, assim, apocalíptico no pior sentido possível, o Evangelho nunca, meus queridos, cresceu e se expandiu tanto em todo o planeta como nos últimos 30, 20 anos. Eu estive, não faz muito tempo, na Tailândia, numa reunião internacional. Nossa, eu vi gente do Nepal, da Mongólia, gente chorando, adorando a Deus em ambientes que a gente nunca poderia imaginar, onde o Evangelho tem crescido com força. Deus me deu graça no ano passado de visitar o interior de Moçambique, o interior da Indonésia, também num projeto de muita fragilidade local no interior do Paraguai, e a gente vê coisas que a gente fala, caramba, eu preciso pedir a misericórdia de Deus sobre a minha vida, porque é tão bonito ver que, apesar da gente atrapalhar tanto, né, como é que Deus consegue dar a volta por cima, né, e driblar esse zagueiro perverso, que é o meu coração problemático, e fazer o gol de placa. A gente vê coisas assim extraordinárias acontecendo. E isso impressiona por quê? Porque nós nunca conseguimos fazer o que Jesus deixou como lição de casa, que é levar esse evangelho a todas as nações, em Mateus 28. Todo tribo, povo, língua, raça e nação estará diante do Cordeiro. E hoje, pela primeira vez, isso
está como uma realidade possível de acontecer. Os cálculos é que a gente tem um pouco mais de 200 milhões de pessoas no mundo que não têm contato com nenhuma porção da Bíblia traduzida. Ainda que seja um grupo grande de mais de 3.000 línguas, hoje, tirando algumas áreas da África, especialmente do Sudeste Asiático, nós temos grande parte do mundo sendo atingido, e veja só, nos últimos anos, principalmente pelas vias digitais. E a minha oração e meu desejo é que Deus nos deixou duas diretrizes e nos deu uma missão, que é exatamente trazer gente de todas as famílias da terra para a gente comemorar todo mundo junto a grande vitória do reino de Deus. E agora duas coisas vão acontecer. Primeiro, a chance grande da igreja, depois de tudo que ela enfrentou agora, dela repaginar as suas prioridades. Tanto recurso e investimento a gente lança em coisas que são secundárias, que não fazem parte do centro do que é a fé na revelação neotestamentária. E essa igreja, talvez, agora repaginando e entendendo a realidade, agora deu um passo para frente e ela se ocupe da centralidade da missão. Ela tem o coração mais cheio de graça e entendimento da realidade humana e de Deus, e nos ajude a caminhar na direção correta. E a segunda coisa é que também o mundo sem Deus, diante desse cenário, enfrentando o contato direto com a fragilidade da vida e a realidade na qual estamos inseridos, essas pessoas vão ter sede maior de Deus. Eu já estou tendo experiência assim. Tem gente que o tempo todo sempre esteve ao lado da nossa comunidade ali, nunca quis ouvir nem chegar perto. Hoje, pela internet, está escutando. Tem pessoas que estão numa situação limite. Eu acabei, antes de entrar aqui, de falar com gente que está na situação limite. A pessoa acabou de me dizer, alguns minutos atrás, eu estava vendo a morte. E a sua postura diante daquilo que envolve o reino de Deus é completamente diferente. Então, nesse cenário, com uma seara mais preparada para que a gente faça a diferença e para uma igreja mais centrada naquilo que é importante, a minha oração e meu desejo é que nós sejamos abençoados na nossa humilde tarefa, da qual nós não temos nenhuma condição, capacidade de cumprir, se não for pela ação do Espírito de Deus e pela bondade e graça divina, que Deus nos ajude a ter o privilégio de participar disso, para realmente fazer diferença, e espero que daqui a alguns meses ou algum ano, alguns anos, a gente comemore aquilo que foi o desdobramento do ensino de Deus que nos direcionou corretamente e que realinhou os nossos valores para a gente colocar no lugar certo, no coração, aquilo que realmente tem valor e tem prioridade. Que Deus abençoe, então, a nossa vida, abençoe o nosso coração e nos ajude aí a entrar em sintonia com esses textos muito especiais da palavra de Deus e nos dê equilíbrio, sabedoria e paciência e capacidade de ser canal de bênção no momento de tanta dor assim. Tá? Muito obrigado. Deus nos abençoe. Acho que podemos agora ter um momento aí em que o pessoal pode talvez interagir, fazer algumas perguntas e eu sei que alguns estão precisando de um discipulado especial, até por conta da camisa do time que estão usando, né? Isso é uma questão de oração forte, né? A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santos, diz o Senhor, né? E depois a gente conversa com o Mário para encaminhar o pessoal de maneira mais, assim, bíblica, né? Mais objetiva, tá bom? Então, uma abertura aí para perguntas que quiserem fazer, à medida que a gente puder interagir aí com vocês. Puxa vida, Sayão, obrigado. De fato, essa orientação bíblica
de um biblista, né? De alguém que tem vivido e feito isso por tanto tempo, para nós traz um consolo com esse viés, né? Desse reforço da Escritura. Eu acho que, como a gente tem 15 minutos aí, daria até para a gente fazer um pouquinho diferente. Vamos tentar de fazer as perguntas abrindo o áudio e o vídeo, que as outras vezes a gente fez pelo chat, mas se alguém... geralmente o tempo é muito curto, né? Se alguém quiser fazer isso, pode ficar à vontade e levantar aí o microfone, o vídeo. Vamos tentar fazer, eu acho que não vai dar problema, não. Inclusive, aqui no meu controle dos participantes, eu tinha visto um irmão que tinha levantado uma mãozinha. Eu sou meio novo com o negócio de Zoom também, viu? Mas o pastor Luiz Antônio tinha levantado a mão, assim, se quiser começar com ele, fica à vontade, mas os outros irmãos também. Aí você abre o seu áudio, que ele está mudo, né? Eu tinha mutado todos, e aí o Saião estaria à disposição aí alguns minutos. Só pode ficar à vontade aí, quem quiser interagir de alguma forma. Um de cada vez, tá? Tá dando confusão aí. Tem alguém que queira... Posso perguntar, pastor? Claro, com prazer. Pastor Ronaldo de Boston, da Safe House Baptist Church. Nós gostaríamos de ouvir uma palavra do senhor, como lidar com a questão do sentimento psicológica que a situação ocasiona, não só nos pastores, mas nos membros da igreja. É isso. Então, isso vai ser uma luta constante, difícil. O que eu diria para todos nós é que, em primeiro lugar, é necessário, às vezes, estar junto, porque a instabilidade do coração de uma pessoa, às vezes, é atenuada pelo simples contato pessoal e relacional que você tem. Uma pessoa precisa, às vezes, falar. Então, quem está muito aflito, está aborrecido, os pastores sabem muito bem como é isso, a pessoa precisa botar para fora, né? Então, uma tarefa é essa tarefa de ouvir e a gente mostrar ali o que a gente chama daquela coisa bonita na Bíblia, que Deus sofre conosco, né? Ele chora ao nosso lado. Isso os estudiosos chamam de teodiceia de comunhão. Deus escolhe o caminho estranho de encarnar-se e assemelhar-se a nós para sofrer as nossas dores. Então, esse caminho de compaixão é um caminho fundamental da gente simplesmente dar atenção e ouvir a pessoa quando o foco é ele. O segundo é um elemento de dar uma palavra de esperança. Por isso eu sugeri para vocês, se vocês quiserem, aproveitem o que for útil, fez uma mensagem um pouquinho mais detalhada sobre o cerco dos assírios em Jerusalém na época de Ezequias, chamada A Quarentena que Valeu a Pena. Ali ajuda a gente a sintonizar algumas coisas, porque você tem que ter estabilidade, paciência, fé, esperança e tomar atitudes bem pensadas. E ali naquele texto, acho que a sabedoria bíblica nos ajuda bastante a dar uma orientação para essas pessoas. E, finalmente, a ampliar os horizontes de esperança futuro que a pessoa não está enxergando, porque ela está assustada demais agora, né? Então, tem gente que tem uma sensibilidade maior que quando ouve notícia ruim, e essa pessoa recebe fake news e recebe notícias enviesadas e muito exageradas, eles começam a ficar malucos, né? Então, assim, é orientar para a pessoa, olha, não é bem assim. Quando a pessoa carrega você só de pancada, né? E está chupando limão o tempo todo, aí você joga um pouco de adoçante, né? Você fala, não, para. Não é bem assim. Também existe vitamina de manga, não só suco de limão sem açúcar. Quer ver o que está acontecendo? Então, o que eu faço com algumas pessoas
Eu, às vezes, digo isso. A pessoa apresenta aquele cenário apocalíptico, mas você viu essa notícia que saiu? Olha, o pessoal em tal lugar, a coisa melhorou. Na África do Sul, a pandemia estagnou. Olha, existem pesquisas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em Israel, que está surgindo um canal de esperança. Olha, existem maneiras, vamos... Você está vendo que tais atividades estão tendo um retorno que não tinha? Sabia que entregador de coisa agora está ganhando o dobro que ganhava antes? Quer dizer, você dá palavras assim positivas e ajudar essas pessoas. E em alguns casos, aí a gente precisa, digamos, partir para a mão na massa se nos é possível fazer. Às vezes a pessoa está numa situação de necessidade mesmo, tipo, está acabando a comida, né? Não tem o que fazer. Então a gente tem um pessoal nosso aqui que está ajudando com cestas básicas para um ponto de atuação ministerial que a gente tem e também humanitário em zona de pessoas de risco muito maior, que a gente está providenciando um caminho de entrega de necessidade básica lá, e aí a gente tem a antena ligada para isso. Às vezes a situação, quando alguém tem um alívio, pelo menos, olha, eu sei que esse mês o feijão está garantido, aí a coisa... Então, você precisa ver onde é que está a fonte da coisa e tentar trazer uma palavra em que ajude a pessoa a controlar a ansiedade e esperar passar a chuva para depois descer da arca, né? Porque agora é hora de ficar tranquilo e sossegado. Posso fazer uma pergunta, Mário? Claro. Manda bala aí, irmão. Então, João Luiz, Sim. de Realengo. Fazer uma pergunta ao pastor Luiz Saião, é o seguinte: eu ministrei a ceia aqui no domingo de Páscoa para a igreja via internet. E nossa denominação tem esses questionamentos também, se é bíblico, se não é, etc. e tal, né? Tem gente que não concorda. E eu percebi que o pastor Luiz Saião, para ele, não tem problema, pelo que ele citou aí na sua palavra. Em Sim. relação mas nós temos visto também alguns que estão praticando o batismo via internet, online. O que você tem a dizer a esse respeito? Então, numa percepção... Por imersão ou por aspersão? Quando a gente olha para o contexto da igreja primitiva, na verdade, sem querer assim ser crítico em relação a nenhum dos irmãos, a autoridade está no corpo de Cristo, na igreja. Ela é delegada aos seus oficiais em nome da igreja, né? Então, esse negócio de que a gente é muita coisa, a gente não é nada. É muito claro isso. A gente é chamado, Paulo se apresenta como servo. Se a gente não entender isso, fica difícil. Não é que assim, eu tenho que tomar a ceia do sagrado e poderoso irmão, que ele é um pastor ou qualquer coisa que apresente uma escala quase gnóstica de suposto poder espiritual. A ideia bíblica não é essa. Aliás, a igreja primitiva tinha um grupo de líderes, como você vê em Atos 20, né, que eram chamados os presbíteros da igreja. Então, se a gente desmistificar um pouco disso, uma parte das coisas está resolvida. Portanto, a questão do batismo, eu acho ela um pouquinho mais difícil, por quê? Pelo seu aspecto celebrativo, pelo seu aspecto especial. Se o batismo for urgente, olha, a pessoa creu, ela quer ser batizada e não tem o que fazer, eu não acho problema se um grupo pequeno for ao lugar onde a pessoa está e o batismo for ministrado sob autorização da igreja, não pode ser feito um batismo autônomo, e isso ser de acordo com a igreja, a sua liderança, onde você tem uma relação de equilíbrio. Você não precisa fazer um batismo com 500 pessoas, você pode fazer um batismo com 8, 10 pessoas. Eu já fiz batismo com 5, 6 pessoas, de gente que se converteu e numa situação aí de trânsito geográfico foi batizado. Agora,
não é adequado banalizar isso, fazer, é como assim, eu brinco com o pessoal, daqui a pouco o pessoal manda a ceia do Senhor num arquivo, né? O cara aperta o anexo e faz barulho de bebê e ele toma em casa na hora que ele pode, né? Então a gente tem que tomar um cuidado para não banalizar e tirar o valor daquele momento significativo e especial. Então, na minha opinião, ceia, não vejo nenhuma dificuldade, porque uma vez que nós estamos juntos à distância, conectados por um meio de comunicação adequado, e estamos nessa sintonia, a gente celebra essa fraternidade. O batismo, se não há urgência, o meu conselho, espere o momento mais adequado para que aquele momento único na vida da pessoa tenha uma referência mais especial do que poderia ter. Não por razões, vamos dizer, místicas ou de qualquer outra natureza. E aí, a gente, em caso em que não tem jeito, olha, o médico deu o diagnóstico, a pessoa está com câncer terminal, ela quer ser batizado essa semana, a gente deveria providenciar, e aí a participação de muitos à distância seria bem-vinda, ainda que eles não estariam na referência da celebração do batismo. Mas o batismo online que eu estou falando, pastor, foi assim, o pastor jogou água na direção da TV e o cara com jarro jogava água em cima dele mesmo. Então, eu acho que esse modelo, ele não é sábio. Eu não concordaria, eu não faria uma coisa semelhante, porque eu acho que perdeu... a TV? Acho que houve uma boa intenção, uma boa vontade, mas a execução da maneira de proceder acabou tendo os desdobramentos indevidos. Então, eu acho que aquela forma, eu cheguei a receber uma foto também, que foi até em tom crítico, né? Aí eu acho que daquela maneira não ficou com o desdobramento melhor possível. Eu não faria. Ok. Irmãos, tem mais gente aí para fazer pergunta. É o seguinte, só para honrar, tem uns irmãos aqui que eles levantaram a mão pelo chat ali, aí o pastor Luiz Antônio e o pastor PC. Aí, P7. Isso, P7. Manda bala aí, varão. E aí, Mário, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, Saião. Estou aqui, P7 do Rio de Janeiro, a área mais linda do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Aliás, depois de Niterói. Mais linda aos olhos de Deus, né? Então, Saião, você falou que nesse novo paradigma de igreja, ao retornarmos do isolamento, a igreja ela iria ter uma visão em gastos, em investimento, menos nas coisas secundárias. Eu fiquei curioso para saber a sua crítica sobre esse investimento nas coisas secundárias. Só isso. Olha, as estatísticas apontam que mais de 95% do que as igrejas no Ocidente, no mundo chamado livre, que mais de 95% do que é trazido como dízimo, oferta e contribuição é investido para o benefício dessas próprias pessoas. Isso quer dizer que a nossa visão missionária ela é pequena, é limitada. A ideia fundamental da Bíblia, que a gente está aqui para aprender sobre Deus e que a gente deve ser uma comunidade missionária voltada para a grande comissão e que a gente deve viver segundo os preceitos fundamentais de Jesus, começa a desaparecer e a gente começa a priorizar outras coisas. Então, é tanto recurso gasto, às vezes, por festas muito especiais e caras demais, é muito investimento em construção, em templos que não são utilizados para o benefício da própria comunidade. Se a gente tivesse um centro de apoio às pessoas e fizesse reuniões lá também, como eu vejo algumas igrejas fazendo,
Mas às vezes não. Você tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Boston, Nova York, vários lugares grandes, cidades do mundo, o metro quadrado de áreas assim, hoje cada vez é impraticável. A gente tem muito recurso usado ali num lugar que, vamos dizer, acaba sendo o centro comunitário do nosso encontro, principalmente para as atividades que, de alguma maneira, nos confortam mais. A gente entendeu que se a gente vai uma vez por semana, né, para o Clube Celestial, suporta uma mensagem lá de uma meia hora e paga a mensalidade, que isso é ser discípulo de Jesus. É muito, muito pequena a proposta, muito limitada, né? Então, se a igreja hoje entender que ela tem tanta gente sofrendo no mundo e que ela é canal de graça de Deus para mostrar isso. Pessoal, a gente briga por coisas absurdas, enquanto gente está ficando bilionária traficando órgãos de pessoas. Crianças vendidas por $2, $5 para prostituição. E a gente está batendo no peito para dizer que nós somos melhores do que os outros, porque a nossa doutrina é melhor. A gente ficou louco. Deus tem misericórdia da nossa vida. Porque enquanto o mundo agoniza em todos os sentidos, a gente está, de fato, colocando em primeiro lugar outras coisas. A internet virou um campo de batalha. As pessoas passam o dia se ofendendo. Isso é um total descaminho. Então, se a gente entender a prioridade da missão, o sofrimento que há no mundo e a importância da gente ser canal de graça real, aí a coisa muda de cena. Amém. Irmãos, apesar do horário, por causa do ritmo aqui, tenho 3 irmãos que pediram para fazer pergunta. Eu acho que dá para a gente encerrar com essas 3, tá? Então, o pastor Cláudio vai falar aí. Paz do Senhor, pastor Luiz. Paz, amém. Aí o Paulo e o Lutero. Aí a gente fecha. Perdoa aí os outros, mas é por causa do horário mesmo. Mas eu acho que cabe essas 3 perguntinhas aí. Manda a bala, pastor Cláudio. É muito delicado. Eu estou um mês fechado e isso está nos trazendo um problema muito sério. Trazendo a mim, não a igreja que não é parede, né, que não é nada. A igreja que, apesar de toda a pressão, vive um melhor momento dela. Eu estou batizando gente todo domingo. Amém. Muita gente. Estou batizando. O casal falou, pastor, nós estamos com um casamento aqui, com o papel do cartório, e nós gostaríamos de resolver isso de uma vez, pedir para o pai dela se posicionar e celebrei o casamento dela. Eu estou agora, eu não sei quando que nós voltamos. Você conhece o nosso local de reunião. São mais de 1.000 pessoas. Eu não sei se eu vou voltar, porque é um prédio alugado, aluguel caríssimo. Eu não sei se eu vou voltar, então eu tenho que batizar, eu tenho que fazer casamento, eu tenho que ministrar ceia, porque nós vamos voltar agora para uma igreja totalmente diferente do que cada um de nós tínhamos. Nós estamos diferentes e a igreja vai estar diferente. A teologia vai estar moída. Então, é só para ilustrar essa nosso encontro. Obrigado. A gente está numa situação parecida aqui também. A gente tem um espaço alugado, né, que a gente utiliza. Tivemos uma grande dificuldade de conversar com as pessoas que nos cedem, né, aquele espaço lá, e finalmente parece que estamos chegando a um acordo, porque a princípio o pessoal queria manter as coisas como estão, e no cenário atual a gente está impossibilitado até
por via do caminho da decisão das autoridades de fazer qualquer coisa, né? E aí foi difícil e também a gente está na mesma situação. Inclusive, ontem eu assinei o distrato de encerramento da nosso uso até que o novo cenário seja desenhado e Deus nos mostre, né, onde é que a gente vai acampar as nossas tendas. Amém. Amém. Pastor Paulo, de Brasília, e depois o pastor Lutero. Aí a gente fecha. Pastor Luiz, prazer conhecê-lo. Muito bom Prazer. ouvi-lo. Obrigado. Bom demais. Fomos muito edificados, né? E, de certa forma, eu acredito que o Senhor confortou muito o nosso coração. Por quê? Porque a gente vive em meio a... Não tem como, né? A gente ouve pastores, a gente estuda pastores, a gente estuda igrejas, e às vezes a gente para um pouquinho e fica até perguntando para Deus: Senhor, será que é só eu que estou errado? Né? Esses caras que estão na mídia aí, será que eles estão certos e eu estou errado? Né? E que bom poder ouvir o Senhor, porque isso fortalece mais a nossa caminhada, a certeza de que nós estamos no caminho, né? No caminho. E algo que a gente fez aqui na igreja, que eu já acertei com a liderança, que a última coisa que nós vamos mexer com os missionários. A gente vai abrir mão disso, abrir mão daquilo, abrir mão disso, daquilo, abrir mão de iluminação, abrir mão de algumas coisas que a gente sabe que é possível a gente abrir mão, mas a última coisa que a gente vai abrir mão aqui na igreja é de manter os missionários, abençoar os nossos missionários. E o senhor falou uma coisa aqui que eu anotei, eu gostaria que o senhor falasse novamente. O senhor colocou o seguinte, que eu achei fantástico, de tantas palavras maravilhosas. O senhor colocou assim: somos ensinados a pensar não como a Bíblia nos ensina. Mais ou menos isso que o senhor colocou. Então, só compartilha um pouco. Pois não. O texto bíblico, a revelação, ela é extraordinária no sentido em que, em vez dela seguir o caminho que a gente recebeu na nossa tradição ocidental pós-cartesiana, que faz um processo de análise, de fragmentação das coisas, e a gente separa, e quando uma coisa é diferente da outra, a gente põe isso numa relação de contradição, seguindo um projeto de lógica aristotélica, a gente não entende, não lida bem com o texto bíblico. Então, por exemplo, estudo de escatologia. Na Bíblia, você tem uma tensão dialética entre a escatologia que já começou, inaugurada, e a escatologia futura. O propósito da escatologia é produzir uma vida dependente de Deus e uma vida de santidade e submissão ao Senhor. Você vê em 2 Pedro isso: já que as coisas vão ser assim destruídas, que tipo de pessoa vocês devem ser? O foco não é uma curiosidade mórbida para saber qual vai ser o RG do anticristo. É para produzir uma relação de vida, de dependência de Deus, vivendo o triunfo do reino e, ao mesmo tempo, na sua expectativa. O que a gente fez? A gente dividiu. Uns são os escatologistas do passado, outros são do futuro. E aí a gente seleciona, pega uma parte da escatologia, a outra guarda, e mantém uma relação de conflito. A gente faz isso com tudo, com liberdade humana, com soberania de Deus, e a gente coloca um aspecto do texto em confronto com o outro. A verdade bíblica, ela ultrapassa os limites da razão. De um lado, Deus se revela, do outro ele se esconde. Então, essa relação entre a teologia como conhecimento que me abençoa e mistério que me quebra a minha arrogância e me coloca de joelho, é um negócio muito sério e tem que ser bem equilibrado. Quando a gente é filho de Descartes e segue o pensamento dos filósofos gregos, ela só produz arrogância. Ela só produz frieza e um desejo de controle da revelação a partir da razão. Quando você bebe a vitamina natural, porque a Bíblia, para mim, ela é picanha com alho.
Amém, irmãos? Alguém foi abençoado aí? Ela é vitamina mista, ela está tudo ali, ela tá feita, você tem que tomar o ingrediente natural. Quando a gente faz o processamento e subjuga isso a uma vertente teológica, filha de alguma filosofia, você transforma a picanha num comprimido. Você transforma o alimento de Deus numa espécie de produto farmacêutico com uma série de contraindicações. Então, nesse sentido, qual que é a minha preocupação? É que eu vejo menos gente lendo a Bíblia, se submetendo ao texto, deixando o texto ser saboreado e receber a sua amplitude, e a pessoa seleciona um tipo de pensamento específico, levanta uma bandeira e parte para a militância. E eu acho que esse não é um momento difícil. A gente tem isso em tudo quanto é área. É o pessoal mais sobrenaturalista contra os antissobrenaturalistas. É o pessoal defensor da soberania, os que se opõem à soberania. É o pessoal que levanta uma bandeira de ajuda social contra aqueles que dizem que a realidade espiritual. Percebe? A gente só joga o war. A gente só divide os terrenos e coloca um contra o outro. Não foi assim que Jesus sugeriu, né? Aliás, ele disse que quando a gente conseguir ser mais, que aquilo que nos une for maior do que o que nos separa, o pessoal lá fora vai ouvir mais o que ele tem a dizer. Obrigado, pastor. Um grande abraço. Amém. Lutero aí para concluir, saideira. Pastor Luiz, um prazer. Lutero, meu nome. A minha questão, está dando para ouvir, Marcos? Tá. Beleza. Então, a minha questão, na verdade, é saber se eu estou pensando errado, assim, tomando como rumo o papo bíblico, né, como biblista aí. Mas nos últimos dias eu tenho, de alguma forma, tem caído no meu colo pessoas falando a respeito do Antigo Testamento, que é obsoleto. E não é essa galera de mídia, não é a galera que tem estado em mídias sociais falando sobre isso, não. É outra turma, entendeu? Falando mal do Antigo Testamento e não é falando mal, dizendo que tipo assim não é suficiente o Antigo Testamento, a Bíblia é uma coxa de retalhos e tal, e que é até perigoso usar a Bíblia para falar de Deus, porque Deus é muito mais sublime do que a Bíblia, alguma coisa nesse sentido aí. A minha questão, para confirmar, pastor, se eu não estou pensando errado, para continuar dando estudos aqui, porque estudar os estudos pessoais, porque eu sei que essa é uma questão que está se espalhando, principalmente aqui na nossa região, aqui em Vila Velha, em Vitória, no Espírito Santo. Mas isso não tem uma motivação consciente ou inconsciente? Isso não cheira a um certo tipo de gnosticismo, pastor? Olha, de fato, a gente hoje está enfrentando uma dificuldade com a relação que a igreja tem tido com a própria Bíblia. Eu diria que tem elementos gnósticos, tem elementos de liberalismo teológico mesmo, e tem elementos hermenêuticos em jogo. Eu me lembro que uma vez eu conversei com um rapaz que estava estudando teologia, e ele, com bastante assim, entendimento de que ele tinha muito conhecimento de causa, ele virou para mim e falou: eu não tenho como basear a minha fé simplesmente num livro. Eu falei: é mesmo? Que interessante. E quer dizer que você acha que a Bíblia é insuficiente para sustentar a fé, assim? Então, se você não quer considerar a Bíblia como referência, no que você então se baseia? Aí ele me respondeu: eu me baseio na minha experiência, das minhas experiências com Deus. Eu falei: olha, é interessante, né? Mas vamos raciocinar um pouquinho. Aqui você tem um livro com um registro de 1189 capítulos que marcam a experiência de dezenas e centenas de pessoas que foram atingidas por essas experiências e deixaram um registro literário que teve impacto na sua comunidade menor, no ambiente do contexto de Judá, de Israel, ou do ambiente onde eles estavam situados,
E isso foi composto de maneira literária a marcar a referência, a identidade dessas pessoas. Isso se cristalizou num consenso de identidade da cristandade primeira, se tornou a alma mater da tradição ocidental, sobreviveu e foi superior ao maior império que jamais conhecemos de poder e organização, que foi o Império Romano, e se tornou a referência maior de literatura da experiência humana na história, sendo a base de toda a tradição do mundo judaico-cristão, daquilo que a gente conhece como mundo ocidental, que é a referência de pensamento mais poderosa que nós temos na história humana. Mas tem razão, a sua experiência individual é muito superior a tudo isso. Pode jogar fora o livro e fique com você mesmo. O cara, eu fui malvado, né? Eu chutei, assim, fui por trás sem bola com direito a cartão amarelo, né? Mas o cara caiu o sistema assim, ficou procurando wireless, né? Porque, de fato, o pessoal não para pensar quando você tira esse consenso que vem da tradição evangélica, protestante ou reformada, como a gente quiser chamar, de que a referência é a revelação divina. Se a gente perde essa referência, a pergunta a que nós vamos recorrer, qual será a nossa referência? E os caminhos são os mais problemáticos possíveis. A referência vai ser eu mesmo, dependendo da minha visão particular ou do meu subjetivismo, até mesmo passional. A referência se torna uma referência externa, que pode ser uma organização, ou um outro indivíduo, ou um outro paradigma, insuficiente para lidar com a realidade. Nunca se achou nada tão capaz de lidar com a realidade humana do que a Escritura Sagrada, que continua atingindo poderosamente a vida, como eu vi o mês passado, de indígenas no interior da Amazônia e de pessoas de alto escalão que vêm de um contexto europeu, ateu, que eu tive o privilégio, a oportunidade de batizar. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, a dificuldade tem a ver com o elemento hermenêutico. Como a gente tem uma teologia mal encaminhada, de fato, o sujeito vai ler o Antigo Testamento e ele não tem sintonia. Não temos tempo de tratar disso agora completamente, mas eu tenho o canal da nossa igreja, tem muitos vídeos lá, vocês podem procurar. Eu tenho um que trata sobre o Antigo Testamento e a lei, né? E eu posso depois aí mandar para o Mário, e se quiserem ver, para ter uma perspectiva equilibrada de entendimento da Bíblia. Uma das dificuldades é a falta de compreensão do contexto, saber por que o texto está dizendo, quais são os elementos por trás daquilo, e aí a pessoa apressadamente tira conclusões, e sem esse conhecimento mais objetivo, ele se perde. E como as pessoas que foram, digamos assim, vitimados por esse mundo secular, eu passei por isso, minha formação veio na Universidade de São Paulo. Então, você tem crítica de tudo quanto é tipo. Então, essas pessoas, eles não entendem da experiência de fé, do sagrado da Escritura, e julgam do alto da prepotência, da limitação da razão. E com esse tipo de visão, vai para o texto bíblico e ele não enxerga nada. É como você comer um pudim de leite condensado e ficar discutindo o quanto tem de aminoácido, de proteína, quais são as ligações químicas, se houve algum caso de oxirredução lá. Então, é uma loucura, as pessoas não sabem do que estão tratando, né? Eu me lembro que uma vez eu discuti com um indivíduo que tinha uma posição crítica, falando sobre essa relação com a fé, que, aliás, os grandes estudiosos como Rudolf Otto, Mircea Eliade, já repaginaram isso na história da fenomenologia da religião, e o pessoal parece que está no século XIX ainda. Ele estava falando comigo, eu falei, olha, isso que você está dizendo de pessoas intelectuais, de alto nível racional, de perspectiva iluminista falarem sobre a fé, é como se eu chamasse um esquimó, que é totalmente neutro, para discutir a final da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. O esquimó é neutro, ele não conhece nem futebol, nem o Brasil, nem a Argentina, então o comentário dele vai ser perfeito, porque ele é uma pessoa que pode falar da experiência do futebol, assim como um sujeito desses fala sobre a experiência da fé, coisa que ele nem está perto de compreender e que ultrapassa os limites da sua abordagem limitada da experiência humana. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo aí. Tá bom? Valeu? A gente tem visto isso e tem sido difícil às vezes lidar com essa questão, bater de frente com isso, mas estamos batalhando aqui junto aqui.
Obrigado, Amém. pastor. Maravilha, gente. Eu vou terminar. Quero agradecer, já tem um pessoal que precisou sair. Saião, de coração, muito obrigado. Recebendo Amém. mensagens aqui muito gratas aí por esse momento. Dizer algumas coisas aos irmãos aqui, só para terminar. Primeiro, o que o Saião recomendar de leitura, essas coisas que ele mencionou agora no final, que ele passar para mim, eu repasso, tá? Então, podem ficar tranquilos. Segunda coisa, eu vou repassar também para vocês, eu estou resolvendo isso com o Fausto, o canal de YouTube onde vai ficar o encontro último e esse de hoje. Tá? A gente vai postar no YouTube hoje ainda, se Deus quiser, aí eu mando para todo mundo o link. Tá? Semana passada foi gravado também. E a última coisa é o seguinte, já estamos fazendo um upgrade da sala, porque apesar de ser uma conta paga, por causa do horário ficar mais tranquilo, mas só comportava 100 pessoas. Aí teve um montão de gente que ficou de fora. Se você convidou alguém, pede desculpa. A gente está vendo uma aí que vai caber 300. Tá? Então, vai ser mais tranquilo, não tem limite. Pastores aí que quiserem participar. Vamos orar só pelo Saião para a gente terminar. Eu mesmo vou orar. Agradeço aí a todos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse encontro. E nós oramos nessa fase para que o Senhor não somente fortaleça o pastor Luiz Saião, como levante outros como ele, que vão interpretar com lucidez os fatos, vão encorajar pastores e essa geração de líderes da igreja para enfrentar esses desertos. Então, unge o teu servo com uma bênção toda especial, com óleo de alegria nesse dia. Eu oro também por toda a sua casa, sua família, por provisão e suprimento sobre sua igreja e sobre sua vida pessoal. Que o Senhor esteja assim com todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe aí e estaremos na terça-feira aí com o pastor Hernandes. Fiquem com Deus.